Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e fundamentais da fé, a jornada de Abraão. Preparem-se para uma viagem que não é apenas sobre desertos e terras distantes, mas sobre a construção de uma confiança inabalável em Deus. Tudo começa na cidade de Ur dos Caldeus, uma metrópole próspera e cheia de vida, mas também um centro de idolatria. É nesse cenário que encontramos um homem chamado Abrão. De repente, a voz de Deus ecoa em sua vida, com uma ordem surpreendente e uma promessa extraordinária. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Imaginem só o que isso significava. Abrão já tinha 75 anos. Em uma idade em que a maioria das pessoas busca segurança e estabilidade, ele foi chamado a abandonar tudo o que conhecia. Sua casa, sua cultura, seus parentes, sua segurança. Tudo por uma promessa de um Deus que ele estava apenas começando a conhecer. A esposa de Abrão, Sarai, também não era jovem. E para complicar, era estéril. A promessa de uma grande nação parecia, humanamente falando, impossível. Mas aqui vemos o primeiro passo monumental da fé de Abrão. Ele não questionou, não duvidou, não hesitou. A Bíblia diz, simplesmente, partiu Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Ele pegou Sarai, seu sobrinho Ló, e tudo o que possuíam, e iniciou uma jornada rumo ao desconhecido. Essa obediência imediata, baseada puramente na confiança na palavra de Deus, é o que define Abraão desde o início. Ele não tinha um mapa, não tinha um destino claro no GPS da época, apenas a certeza de que Deus estava guiando seus passos. A jornada foi longa e cheia de desafios. Eles viajaram por centenas de quilômetros até chegar a Canaã, a terra que Deus havia prometido. Ao chegar, Deus apareceu a Abrão novamente e disse: "A sua descendência darei esta terra." E ali, em Siquém, e depois perto de Betel, Abrão construiu altares ao Senhor. Esses altares não eram apenas montes de pedras, eram marcos de fé, declarações públicas de sua adoração e gratidão em uma terra estranha, cercada por povos que não conheciam seu Deus. Eram momentos de comunhão, onde ele parava para conversar com Deus, para reafirmar sua aliança. Mas a jornada não foi um mar de rosas. Logo depois de chegar, uma fome terrível atingiu Canaã, forçando Abrão a descer para o Egito, e aqui vemos uma falha humana. Um momento de medo. Preocupado com a beleza de Sarai, ele temeu que o faraó o matasse para tomá-la como esposa. Então, ele pediu a ela que dissesse que era sua irmã. É um lembrete poderoso de que até mesmo os maiores heróis da fé são humanos. Eles sentem medo, cometem erros, mas o que é incrível é como Deus intervém. Mesmo no meio do erro de Abrão, Deus protegeu Sarai e trouxe juízos sobre a casa do faraó, revelando a verdade. No final, eles foram expulsos do Egito, mas saíram com ainda mais riquezas. Deus demonstrou que sua promessa não dependia da perfeição de Abrão, mas da sua própria fidelidade. De volta a Canaã, a riqueza de Abrão e de seu sobrinho Ló cresceu tanto que a terra não podia sustentá-los juntos. Surgiram conflitos entre seus pastores. Com uma sabedoria e generosidade incríveis, Abrão ofereceu a Ló a primeira escolha da terra. Ele disse: "Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda." Ló, olhando com olhos humanos, escolheu a campina verdejante e bem irrigada do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra. Abrão ficou com a terra que parecia menos fértil. Mas logo após a partida de Ló, Deus falou com Abrão novamente: "Olhe desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra." Essa atitude generosa de Abrão, colocando a paz acima do ganho pessoal, abriu espaço para Deus reafirmar e expandir sua promessa. Ele não perdeu nada. Pelo contrário,
Sua fé foi recompensada com uma visão ainda maior do que Deus tinha para ele. Os anos continuaram a passar, 10 anos, 20 anos, e a promessa do filho ainda não havia se cumprido. Sarai, em seu desespero, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Desse plano humano nasceu Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Foi mais uma vez um desvio, uma tentativa de ajudar Deus, que trouxe dor e conflito para a família. Então, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente com uma força tremenda. Foi nesse momento que Deus mudou seu nome de Abrão, que significa Pai Exaltado, para Abraão, que significa Pai de muitas nações. O nome de Sarai foi mudado para Sara, que significa princesa. Deus estabeleceu sua aliança eterna com ele e prometeu que Sara, aos 90 anos, daria à luz um filho, Isaque. A reação de Abraão: ele caiu com o rosto em terra e riu. Não foi um riso de zombaria, mas um riso de espanto, de incredulidade diante do poder milagroso de Deus. Era algo tão fora da realidade humana que só podia ser obra divina. E então, o milagre aconteceu. No tempo exato que Deus havia determinado, Sara concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. A alegria encheu a casa de Abraão. O riso de espanto se transformou em riso de pura felicidade. Isaque era a prova viva da fidelidade de Deus. Ele era a semente da grande nação, a linhagem através da qual, um dia, o Messias viria. Mas a fé de Abraão seria testada uma última vez, da maneira mais profunda e dolorosa imaginável. Anos depois, Deus lhe deu uma ordem chocante: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. Conseguem imaginar a dor no coração de Abraão? O filho que ele esperou por décadas, o milagre em sua velhice, o cumprimento da promessa de Deus. E agora, Deus pedia que ele o sacrificasse. Esta é a prova final, o ápice da jornada de fé de Abraão. Ele havia aprendido a confiar em Deus em cada passo do caminho, mas isso era diferente. Exigia uma entrega total, uma confiança que transcendia a lógica, a razão e até mesmo o amor paterno. No entanto, mais uma vez, Abraão obedeceu. Na manhã seguinte, ele se levantou cedo, preparou tudo e partiu com Isaque. Durante a viagem de 3 dias, podemos apenas imaginar a angústia em seu coração. Quando Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão revela a profundidade de sua fé. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não sabia como, mas confiava que Deus tinha um plano. Ele acreditava que, mesmo que sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, pois a promessa de uma nação, através de Isaque, tinha que se cumprir. No monte, Abraão construiu o altar, amarrou seu filho e levantou a faca. Nesse exato momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Ao olhar para o lado, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia de fato provido o sacrifício. Aquele lugar foi chamado de Jeva-Jeri, que significa o Senhor proverá. Essa experiência transformadora selou a aliança entre Deus e Abraão. Deus jurou por si mesmo, abençoando Abraão abundantemente e prometendo que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. A jornada de Abraão nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas ou medo, mas a decisão de obedecer a Deus apesar deles. É uma caminhada, um processo de aprender a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando suas promessas parecem impossíveis e seus caminhos incompreensíveis. Abraão não foi perfeito, mas seu coração estava totalmente voltado para Deus. Sua vida se tornou o fundamento sobre o qual a história da salvação foi construída, fazendo dele o pai de todos os que creem. Espero que essa história tenha inspirado vocês tanto quanto me inspira.
A vida de Abraão é um convite para que cada um de nós caminhe pela fé, confiando que o mesmo Deus que guiou Abraão pelo deserto também guia nossos passos hoje. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual parte da história de Abraão mais tocou você. Até a próxima!